Boa tarde, crianças! Nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia. Quero pedir, por favor, para que vocês abram o livro na página 128. Vamos lá, seguindo a leitura. Manifestações culturais. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a arquitetura, tá bom? Vamos lá. Outra maneira de perceber a riqueza cultural brasileira é pela arquitetura, ou seja, por meio de formas e estilos das habitações das diferentes regiões. Essas construções têm características da influência cultural de cada um dos povos que aqui chegaram e também possuem adaptações feitas de acordo com as condições naturais do local. As fotografias a seguir mostram dois tipos de habitação muito diferentes que permitem entender melhor como a arquitetura está vinculada às contribuições culturais dos povos e à interação com o espaço natural de um lugar. Na região norte do Brasil, há muitos rios e as chuvas são abundantes, portanto, o fenômeno natural das enchentes é comum. Dessa forma, as populações ribeirinhas constroem suas casas, as palafitas, de forma suspensa, elas ficam mais altas. A casa propriamente dita encontra-se sustentada em longas estacas, evitando assim as águas das enchentes. Olha aqui, gente. Habitação comum às populações ribeirinhas na região norte do Brasil, próximo a Manaus, lá no Amazonas. Então, gente, o que disse aqui para nós nesses parágrafos? Que nessa região, na região norte do Brasil, tem muita chuva. Se chove muito, tem muitas enchentes. E para que os moradores não se prejudiquem, porque eles moram na beira dos rios, eles constroem as suas casas, que se chamam palafitas. E elas ficam mais altas do que o nível do solo. Para quê? Para a enchente não invadir a casa deles. Olha que interessante. Vamos seguir agora para a página 129. Vamos ver um pouquinho mais sobre a arquitetura da região sul. Já nas cidades do sul do Brasil, que tiveram influência dos imigrantes alemães, como Blumenau e Pomerode, muitas casas têm características da arquitetura alemã. Entre os elementos que se destacam nessas casas está o telhado muito inclinado. Na Alemanha, esse tipo de telhado é muito útil, pois evita o acúmulo de neve e assim mantém a casa sem o risco de desmoronamento durante o inverno. Além disso, as estacas de madeira nas paredes oferecem resistência à força dos ventos. Já no sul do Brasil, onde as nevascas são raras e fracas, o telhado inclinado e as estacas de madeira não têm tanta função prática, mas culturalmente é representativo de uma tradição importante para os imigrantes. Então, olha só, aqui ao lado a gente tem uma imagem que ilustra isso que nós acabamos de estudar. Edificações, ou seja, construções comuns às cidades do sul, com influência da colonização europeia em Blumenau, Santa Catarina. Olha que legal. Seguindo. Outro exemplo arquitetônico muito representativo da cultura de um povo são as habitações dos povos indígenas. Em geral, as casas são feitas a partir do aproveitamento dos recursos naturais existentes na região, como as folhagens, a argila, a palha e as madeiras. As casas podem parecer simples, mas é importante lembrar que muitos povos indígenas vivem na condição de seminômades. Por isso, não faz sentido construir grandes e complexas habitações, porque eles se mudam com alguma frequência. É importante observar também a localização das habitações indígenas, quase sempre próximas aos rios. Afinal, o curso da água é fundamental aos povos nativos, seja como local de pesca, seja como meio de transporte. Vamos ao glossário antes de nós vermos a imagem. Seminômades, o que são eles? São pessoas ou grupos que mantêm residência fixa por um período não muito longo. Portanto, eles realizam diversas mudanças de local ao longo da vida. Olha a imagem, gente. Habitações da aldeia Jolocomã, da etnia
Ayana, em Serra do Tumucumaque, no Amapá. Vamos seguir agora para a página 130, com mais um pedacinho de texto e alguns exercícios. Vamos lá. Outro exemplo da diversidade cultural e da influência dos imigrantes pode ser encontrado na paisagem arquitetônica de cidades históricas, como Ouro Preto, em Minas Gerais. Ao observarmos a paisagem arquitetônica dessa cidade, visualizamos a influência portuguesa. As casas possuem um estilo bastante similar aos que existiam em Portugal na mesma época, o período colonial, entre os anos de 1500 a 1822. Além disso, a grande presença de igrejas na paisagem evidencia a forte influência do catolicismo relacionado à cultura introduzida pelo colonizador europeu. Então, vamos ver aqui no glossário o que é uma paisagem arquitetônica. É o conjunto das edificações de um lugar. É formada por casas, prédios, igrejas, pontes, viadutos, museus, etc. Cada uma dessas edificações pode representar um período histórico e os valores estéticos e culturais de um período. Então, olha aqui a imagem. Na paisagem de Ouro Preto, em Minas Gerais, é possível observar a arquitetura colonial. Vamos ao nosso primeiro exercício. A nossa cultura é influenciada por diferentes povos. Os indígenas que já estavam no Brasil e outros que chegaram ou foram trazidos, como os africanos. Cite outros povos que chegaram ao Brasil e influenciaram a nossa cultura. Então, além dos índios e dos africanos, cite aí para ti mais 2 povos que tiveram muita influência na nossa cultura, tá bom? Número 6. Na região onde você mora, em sua família ou em sua escola, existem pessoas que vieram de outros países? Responda sim ou não e, em caso afirmativo, coloquem de que país essa pessoa veio, tá bom? Último exercício de hoje, número 7. No município onde você mora, é possível identificar influências arquitetônicas de diferentes culturas na paisagem? Quais? Então, aí na cidade onde vocês moram, a maioria em Camanducaia, a Lolo mora em Itapeva, tem alguma construção que vocês notam que essa construção teve influência de outros povos? O que vocês acham? Vocês conhecem alguma construção na cidade, alguma obra arquitetônica que teve influência de outros povos? E respondam quais, tá bom? Outros povos, outras culturas, tudo isso vocês podem incluir na resposta de vocês, tá bom? Por hoje é só, crianças. Um beijo e qualquer coisa me chame.